Pronto, gravando. Lá vamos nós, mudei a câmera de posição de novo. Vou pegar minha cadeira aqui, catedrático. Grande catedrático, tem uma cadeira. Meus caros, espero que eu nunca consigo saber muito bem se o enquadramento tá bom, mas é René de Paula Júnior falando. De novo, mais uma reflexão que está na minha cabeça e eu fico às vezes tão aflito para conseguir formalizar isso que eu acabo interrompendo minha rotina. Eu acho que eu não fiz a barba, né? Eu sempre acabo me deixando levar um pouco pela urgência de compartilhar algumas coisas dessas. E talvez isso até, essa própria urgência tenha a ver com o que eu quero compartilhar agora. Como é que eu começo isso daqui? Há muito tempo atrás, eu tinha saído de uma agência da UMAP e junto com o Luiz Teles, um velho amigo, a gente resolveu montar um birozinho, né, como se fosse a nossa própria mini agência, que a gente chamou de Usina. Né, Usina. Eu acabei escolhendo esse nome por, sei lá, N razões. Primeiro, por ter essa coisa, né, fabril, de construção, de fazer, né, de manufatura e de, né, energia e tal, achei isso legal, mas eu acabei colocando ali embaixo um subtítulo, né, como se fosse quase um manifesto. Coloquei Power to the People. Ok, então essa é a pauta de hoje. Né, e eu acho que também nesses anos todos em que eu venho escrevendo e publicando e falando de Aba 4, acho que muitas vezes eu me entusiasmei com um conceito que eu sempre chamei de mouse power. Né? Agora as pessoas têm um mouse na mão, power e tal. Mas tem uma reflexão que é muito pessoal, talvez até demais. O que eu estou fazendo aqui é quase uma terapia para mim mesmo, que é assim, ok, essa história da usina eu criei quantos anos atrás? 13 anos atrás, talvez, né? Mas desde então eu venho compartilhando e publicando sem parar e me expondo sem parar esse tempo todo, e nesse tempo todo se expor e publicar foi mudando um pouco de natureza. Né? Desde eu ter a própria página, pegar um texto seu e publicar lá, que era uma coisa manual, artesanal, até surgirem as primeiras plataformas para isso acontecer, até surgir finalmente essas plataformas hoje de mídias sociais. Teve um episódio anterior que foi essa história de comunidades, né, de grupos, tipo Yahoo Grupos, tópica e tal, mas ao longo do tempo essa história de publicar e me expor foi atravessando diversos momentos aí do cenário digital. É nesse ponto que eu quero chegar. Há muito tempo, talvez por uma vocação frustrada, eu sempre admirei muito arquitetos, arquitetura e urbanismo e tal, eu sempre gostei de imaginar o cenário digital, tecnológico, como também um cenário urbanístico. Né? A gente está criando novos espaços para as pessoas interagirem. Então vou fazer um pequeno parênteses. Estou lendo um livro muito legal do Wilson chamado A Conquista Social da Terra, que não tem não necessariamente a ver com social media. Ele começa contando o seguinte: olha, eu estou aqui num aeroporto, né, na fila de check-in, aí ele conta tudo. Olha, aqui em volta de mim tem pessoas assim assado, tem pessoas conversando, tem os guardas, tem os atendentes, tá? Só que ele falou: olha, é o seguinte, eu estou em Papua Nova Guiné, né? Papua Nova Guiné, 50 anos atrás, ou sei lá quantos, 60, 70 anos atrás, essas pessoas viviam em tribos. Né? Então o que está acontecendo hoje aqui, não só do ponto de vista, globalização, não é só isso a questão. Essas pessoas estão interagindo de uma maneira que era completamente inédita ou inimaginável dentro de um cenário tribal, que era o seguinte, de cruzar com estranhos e não se matar. Né, cruzar com estranhos num contexto pacífico, né, cruzar com estranhos ou com figuras que, do outro lado do mundo, do outro lado da ilha, e conseguir de alguma maneira interagir com um protocolo comum e de uma maneira pacífica. Falou, cara, isso é absolutamente novo na história da humanidade. As cidades devem ter, sei lá, 10 mil anos, a humanidade tem 600 mil anos, então isso é muito recente. Então o que aconteceu com esses caras da Papua Nova Guiné é muito parecido, é quase uma fotografia dessa transição, né, de você viver num contexto tribal, em que o outro é sempre uma ameaça, e você viver num contexto urbano, em que você aprende a conviver e a transitar entre pessoas diferentes. Então, eu estou lembrando isso porque essas metáforas me são muito caras. Eu acho que a gente tem uma série de coisas em comum com relação a isso. Mas eu também tenho muito claro para mim que alguns tipos de ambiente propiciam alguns tipos de interação. Né? Quando você cresce numa cidade grande, isso te ensina alguns protocolos, algumas coisas que a gente poderia chamar de repertório. Como conviver com o estranho, como você se afirmar, como você
identificar lugares, como você saber se comportar em situações diversas. É um repertório muito rico, quanto maior e mais cosmopolita for a cidade, comparado com um cenário muito provinciano, onde você circula basicamente entre gente conhecida e boa, né? Então, eu acho que da mesma maneira em que a gente construiu os ambientes artificiais urbanos, esses ambientes também nos constroem, né? A gente é a construção de si mesmo, por assim dizer. Não é uma ideia minha, claro, sei lá, N pensadores já vieram dessa história, mas para mim isso é muito claro. Aonde que eu quero chegar? Não estou querendo dar aula de nada aqui. A questão é que tipo de interação os ambientes online começaram ou vêm propiciando e vêm gerando de uns tempos para cá, né? O que eu aprendi, o que isso me transformou? Curiosamente, eu estou parando um pouco para avaliar os meus últimos anos e eu percebo que algumas coisas, de duas uma, ou elas já eram patentes em mim, fazem parte de mim, estavam ali meio quietinhas, ou então elas foram, ou seja, elas foram realçadas, ou então elas foram realmente aprendidas. E nem tudo ali é muito legal, né? Hoje eu me pego, talvez até por razões históricas, por ter passado por um outro episódio que talvez eu mencione aqui, um pouco mais defensivo, um pouco menos tolerante, dando um pouco menos de crédito, um pouco mais impaciente na hora de retrucar ou de reagir e, sobretudo, mais assertivo não só no sentido assertivo de uma maneira necessariamente que convide, né, à conversa, mas eu percebo que muitas vezes eu acabo sendo vocal num sentido quase arrasador de qualquer, e fechador de qualquer possibilidade de diálogo. Isso não é bom, para mim isso é uma percepção, uma descoberta que eu estou assimilando com uma certa dificuldade. Eu tomei esse rumo, cara, eu não estou me reconhecendo muito bem. E aí eu me pergunto, ok, isso pode ser um problema meu, né, isso pode estar acontecendo só comigo, mas isso pode, vamos imaginar, se for só isso, desliga o vídeo aí, não precisa ver o resto, mas eu tenho a suspeita de que, de alguma maneira, viver, né, gastar tempo, circular nesses ambientes novos, de alguma maneira mudou um pouco a minha maneira natural, entre aspas, né, de agir. E não acho que tenha mudado para melhor. E isso fica aqui de alerta para uma relativa inocência que a gente tem quando a gente fala com mouse power, né? Power to the people, que power? Né? O mouse agora é uma arma, que arma? Né? Eu pergunto que arma porque, por exemplo, sei lá, vamos imaginar que lá atrás, quando eu publicava alguma coisa, eu não sabia para quem eu estava publicando, porque não tinha muita coisa social nem nada, era como andar sozinho numa cidade que eu não conhecia. Foi, pô, que legal, né? Assim, não tinha muita expectativa de interação, você tinha, pô, será que alguém vai me conhecer, será que eu vou conhecer alguém? Era um pouco esse sentido exploratório. Na medida em que eu mesmo comecei a me envolver cada vez mais com comunidades, as comunidades inicialmente gente conhecida, tudo bem, aí de repente as comunidades, eu tenho uma história recente, o Radinho de Pilha, que cresceu além de qualquer proporção, então era mais ou menos como atravessar uma multidão num show, sabendo que talvez uma ou outra ali tivesse uma faca, né? Então você fala, em algum momento talvez eu tenha algum encontro corpo a corpo em que possa ser perigoso para mim. Mas de qualquer maneira ainda tinha essa sensação de pessoas em torno e você ainda com um certo controle do que poderia, a que você estava sendo exposto, né? O que eu percebo hoje é o mouse virou uma arma, não mais uma faca, não mais um sei lá o que, fala qualquer coisa, uma pedra, mas virou quase um rifle sniper, aqueles rifles de precisão. Então a sensação para mim que estou com uma exposição um pouco maior do que eu imaginei, muitas vezes é como estar, sei lá, em Kosovo, na guerra da Bósnia, você está circulando por uma rua que você sabe que talvez tenha N snipers nas janelas, né? N snipers nas janelas. E aí é uma coisa um pouco desigual, você fala, mas você também tem um sniper na mão, cara, mas até aí eu já tomei o tiro, né? Até aí como é que eu vou localizar o cara que me deu o tiro para poder retrucar? Não tem a possibilidade de revide, ou a possibilidade de conversinhas, ou de um papinho, ou de algum tipo de moderar essa interação, fica muito limitada. Então, curiosamente, nesse ambiente que acho que o Facebook cria, o Twitter também cria, o Twitter de uma certa maneira até pior,
porque no Twitter muitas vezes as pessoas não botam perfil nenhum, né, e as mensagens vão, assim você acaba levando um tiro de alguém que é amigo do amigo do amigo, sua mensagem foi para lá, não sei porquê, não era para parar lá, não devia, eu não queria, parou lá, incomodou alguém, você leva um tiro lá de longe, você nem sabe de onde. O Facebook é um pouquinho mais controlado, porque afinal você tem alguma noção de com quem você está falando, mas num cenário desses eu percebo que talvez por essa sensação meio de snipers à solta, ou então você não sabe exatamente ali quem você não consegue muito reconhecer. Eu vou dar um parâmetro curioso. Eu cresci no centro da cidade, eu era criança, né, mas então para mim o centro da cidade era muito natural. O centro de São Paulo é especialmente plural, né, tem todo tipo de gente fazendo todo tipo de coisa. Hoje, quando eu volto lá, como acho que eu perdi esse repertório, eu perco um pouco, eu falei, cara, eu não sei muito bem onde eu estou andando, eu não sei muito bem essas pessoas que eu estou cruzando, eu me sinto relativamente exposto. Talvez é uma sensação muito parecida que eu sinto hoje no Facebook. Então, eu estou colocando essa questão aqui, em primeiro lugar, acho que até eu devo desculpas meio genéricas e meio amplas, porque eu tenho certeza que em muitos momentos, eventos sobretudo, debates, que talvez eu tenha sido assertivo demais, que talvez eu tenha sido vocal demais, que eu talvez tenha comprado brigas que eu não precisava, que eu podia muito bem passar batido. Mas eu acho que de uma certa maneira, essa neura e esse comportamento meio paranoico, eu acho que de uma certa maneira é um pouco propiciada pelo próprio ambiente que é um Facebook da vida, em que eu abro o Facebook de manhã, aparece gente que eu não sei muito bem quem é, eu não sei porque ela está ali, eu não sei se ela está falando comigo, provavelmente não, mas para mim, putz, como ela caiu no meu colo, no meu dia, na minha máquina, na minha casa, às 6 da manhã, parece que ela está falando comigo, mas não está. Né? Então, a primeira reação instintiva é falar, esse cara está falando comigo, eu vou ter que replicar. Né? Quando não necessariamente é assim, aquilo é um eco, aquilo pode ser completamente desnecessário. É quase um efeito colateral do design desse ambiente. Né? Mas isso, infelizmente, mexe aparentemente com algumas defesas automáticas minhas, e isso acaba me induzindo a um comportamento que eu nem sempre me orgulho. Né? Então, essa colocação toda aqui, esse desabafo, essa catarse, esse meia-culpa, inclusive, estou admitindo aqui, talvez ter me excedido e ter sido menos fecundo, ou menos positivo do que eu gostaria de ser, tem esse aspecto para a gente perder um pouco da inocência, tipo, vamos dar uma arma na mão das pessoas. Que arma? É uma faca, é um rifle sniper, é uma bomba atômica, é uma arma bacteriológica que vai se espalhar? Que tipo de arma? Né? Que tipo de arma que as pessoas precisam? O que ela efetivamente consegue fazer aqui? Né? No Facebook elas só conseguem ser legais? Né? O que você está dando para as pessoas é tipo um pincel de confeiteiro, né? Você pinta tudo de açúcar, é só isso que você consegue fazer. Então, de uma certa maneira, eu acho que esse alerta é importante, porque sobretudo eu tenho quase certeza, pelo menos é a minha experiência até agora, que quem constrói essas plataformas não para pensar nisso. Não tem competência, inclusive, ou não tem o hábito, ou não foi treinado para pensar nesse tipo de coisa. O cara simplesmente constrói de orelhada e as pessoas se apropriam daquilo e fazem o que bem entendem, que é o que a gente sempre faz, a gente que dá sentido às tecnologias, né? Mas eu lembro quando eu era criança no pré-primário, as tesouras vinham com ponta arredondada, justamente para não sair matando ninguém. Né? Eu acho que hoje em dia a gente está criando tesouras com pontas e com gume, com muito poucas salvaguardas, né, para o comportamento agressivo. Então é isso, espero, isso traz um pouco de paz para mim mesmo, porque acho que pensar e reconsiderar a maneira como eu venho agindo é importante, e eu mesmo tenho que me policiar bastante hoje em dia para não me deixar levar por aquilo que são, na verdade, sensações meio fantasmáticas, meio imaginárias, que são propiciadas por um ambiente. Né? Uma coisa é você andar numa montanha-russa, outra coisa é você andar num trem fantasma. Né? Então, de uma certa maneira, às vezes, o trem fantasma é aquela coisa tensa, que pode pular uma caveira de qualquer direção. Às vezes eu me sinto um pouco assim. Eu preciso recuperar um pouco a alegria de um bom parque de diversões. É isso, espero que tenha feito algum sentido para você. René de Paula Júnior falando, acabado por fazer. Fala, Devisa.